Então, no capítulo 2 de Êxodo, tem bastante história, desde só um capítulo, com poucos versículos, tem lá desde o nascimento de Moisés, fala da escravidão, né, da escravidão, do nascimento de Moisés, e aí termina com Moisés saindo do Egito. Ele saiu do Egito porque ele foi denunciado quando ele já era adulto, ele tinha 40 anos, mais ou menos. Ele foi visitar os seus irmãos, aí ele viu que um egípcio, irmãos no sentido de povo, né, do povo de Israel. Então ele viu que havia um egípcio maltratando um hebreu, né, um escravo, e aí ele olhou de um lado, olhou do outro, não tinha ninguém vendo, aí ele pegou e matou aquele egípcio, matou e escondeu ele na areia, enterrou ele na areia. E então ele parece que ele estava assim decidido a ser um libertador do povo de Israel. Ele viu que seu povo estava na escravidão, ele estava no palácio de Faraó, então ele fez isso, só que ele não tinha autoridade para fazer isso, foi um crime que ele cometeu. E aí no dia seguinte ele saiu novamente, então acho que talvez esse era o plano dele, né, de ir cada vez mais lá. E nessa outra vez que ele saiu, ele viu dois irmãos brigando, irmãos no sentido de serem israelitas, né? Dois israelitas brigando um com o outro, e aí já era irmão com irmão, né? Então não era para eles estarem brigando. Então ele chegou perto e os repreendeu e disse: por que vocês estão fazendo isso, né? Como se ele estivesse dizendo: vocês já estão sendo oprimidos pelo faraó e ainda vocês vão brigar entre si, vocês têm que ficar unidos. Aí um deles disse: quem que colocou você como juiz sobre nós? Né? Como aquele que diz, né? Quem é você para falar assim com a gente, né? Quem você pensa que é para nos dar lição de moral? Mais ou menos esta era a ideia, né? Da forma como eles falaram. Não foi desse jeito que eles falaram, mas é como se ele estivesse dizendo isso. Quem é você para nos dar lição de moral? E quem é que colocou você como juiz sobre nós? Nós não elegemos você como juiz sobre nós. E ainda acrescentou: você está querendo me matar? Aquele que estava batendo do outro, né? Você está querendo me matar também, como você matou ontem o egípcio? Aí quando Moisés ouviu isso, o coração dele ficou muito amedrontado. Ele percebeu que essa notícia de que ele tinha matado o egípcio, ele pensou que ninguém sabia, mas já estava correndo essa notícia por aí. E então logo o faraó ia ficar sabendo, e o faraó de fato, né, ficou sabendo e quis matá-lo. Então ele teve que fugir do Egito, e aí começa uma segunda fase na vida do Moisés. Moisés, a gente pode dizer que a vida dele teve 3 fases importantes. A primeira, e cada fase teve 40 anos aproximadamente. Então a primeira fase é ele estando lá no palácio, né, do faraó, lá no Egito, sendo educado, todo o conhecimento dos egípcios, todas as leis. E a segunda fase, então, começa agora, quando ele foge do Egito. Então ele vamos dizer assim, príncipe, né? Ele era um príncipe lá no Egito. Ele se tornou um andarilho, né? Ele saiu, como a gente fala, costuma dizer, com a roupa do corpo, né? Ele saiu, abandonou tudo e fugiu da presença do faraó e foi para o deserto. Então ele atravessou o Mar Vermelho e foi provavelmente para leste, para o Oriente, mais ou menos ali na direção do rio Eufrates. Se vocês olharem o mapa de Israel, vocês vão ver que tem o rio Jordão, né, que separa Israel da Jordânia hoje em dia,
Então, a oriente do Rio Jordão, quando a gente está olhando no mapa assim, vai ser do lado direito, tem o Rio Jordão, aí tem um deserto, né? Tem a Jordânia, hoje fica ali, né? E depois cada vez mais deserto, até chegar no Rio Eufrates, que é uma região mais fértil, né? Porque está perto do rio. Então, se atravessar o Rio Eufrates, hoje seria o país do Iraque, né? Mas então é mais ou menos naquela região ali, beirando o Eufrates, que ele foi, que é Midian, a região de Midian, era assim que chamava. Então ele foi para lá, fugindo, né? E ele chegou num lugar ali perto de Midian, e ele, então aqui já entra no capítulo 3, né? O capítulo 3 de Gênesis, de Êxodo, é um dos capítulos da Bíblia que você deve marcar na sua mente, que é um capítulo importante da Bíblia, porque é o capítulo em que Deus fala com Moisés e que Deus declara o seu próprio nome, né? Então esse capítulo é um dos capítulos importantes, assim, todos são importantes, mas esse é um dos mais importantes da Bíblia. Então ele, aliás, ainda no capítulo 2 fala da fuga dele, né? Está tudo aqui no capítulo 2, é tudo espremidinho aqui essas histórias, né? E ele, aqui em 2,14, né? Êxodo 2,14, é quando aquele israelita dá aquela palavra que faz o Moisés fugir, né? Que ele fala: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Êxodo 2,14, esse versículo, né? E aí, logo para frente, né, 4 versículos depois, ele já está lá lá em Midian, né? E, né, que ele fugiu. E o que acontece? Ele chega num poço lá você sabe que viajando no deserto, né? Dá muita sede, fome, né? Então o melhor lugar para descansar é na beira de um poço. Geralmente tem uma árvore por ali, né? Então, e também é porque lá se encontravam as pessoas, todas as pessoas que tinham que ir lá buscar água, né? Não era igual hoje, que tem água encanada na sua casa, tinha que ir lá buscar. As pessoas se encontravam ali se você queria encontrar alguém, era só ficar lá esperando no poço, que logo ia aparecer alguém, né? Todas as pessoas da cidade tinham que ir para lá. Então ele foi lá, estava sem rumo ainda, aí ele viu que estava chegando os pastores, né? Ali tinha os pastores ali com as suas ovelhas, né? E chegaram, aliás, quando ele chegou, aqui diz vamos dar uma olhada aqui, essa história está no versículo 16, né? O sacerdote de Midian, Êxodo 2,16, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vinham a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Então, quando Moisés chegou, ele ficou observando e ele viu que as pastoras, né, pastoras de ovelha, vocês falam que não pode ter pastora? Aí, na Bíblia tem pastora, né? Só que é pastora de ovelha, né? Então, ele tinha 7 filhas que eram pastoras de ovelha. E ele viu, observou elas chegando lá, tiraram água, deram para o seu rebanho, e ele observou que os outros pastores, homens, né, chegaram depois e enxotaram elas dali. Eles tratavam assim as mulheres, né? Os homens eram mal educados, né? Eles trataram mal as mulheres, mandaram elas embora. Vai embora, depois você dá água para as suas ovelhas, deixa a gente dar água primeiro. E o Moisés, vendo isso, ele defendeu as mulheres, né? Ele foi lá e brigou ele era brigão, né? Ele era valentão, o Moisés. Eu acho que ele era bem forte, né? Com certeza ele não foi só treinado na sabedoria, né? Nas letras e nas leis, mas também em toda a ciência, mas também fisicamente. Eu acho que ele, né, se preparava, fazia academia, né? Fazia aqueles treinamentos de guerra, né? Ele estava sendo treinado como um príncipe, né? Para ser provavelmente o próximo faraó. Então ele era bem forte, né? E ele era valentão. Ele chegou lá e defendeu as moças, né?
e mandou os pastores irem passear, né? Mandou eles embora e deixou elas. Ele achou injusto, né, que eles estavam enxotando. Então ele era um homem gentil, né? E ele defendeu as mulheres. Aí o que aconteceu? As mulheres voltaram para casa e quando elas chegaram, elas eram filhas do sacerdote de Midian. O nome dele era Reuel. Ele pode ser chamado de Reuel e pode ser chamado de Jetro. Mais para frente tem o nome de Jetro, né? E então acontecia isso, ou é apelido ou é porque tem dois nomes, né? Então é assim. Então aqui diz que é Reuel e ele viu as filhas chegando, só que aquele dia as filhas chegaram mais cedo e ele achou estranho, falou: por que vocês chegaram mais cedo hoje? Falou: porque a gente estava lá no poço, como sempre acontece, que, né, a gente está lá, depois chegam lá os pastores e expulsam a gente e depois tem que ficar esperando, mas dessa vez tinha um egípcio lá e ele nos defendeu, ele expulsou, né, os outros pastores lá e por isso que a gente chegou mais cedo, a gente conseguiu dar água para o nosso rebanho e chegamos mais cedo. E o Reuel falou: mas por que vocês deixaram ele lá? Traz ele para cá então, né? Chama ele, convida ele para vir comer, né? Por que vocês deixaram ele lá? Aí elas foram lá, chamaram Moisés e então aqui no finalzinho do capítulo 2, né? Mostra que no versículo 21, né? Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Então uma das filhas dele, né, foi dada a Moisés como esposa. Então ele ficou lá, ficou sendo genro do sacerdote de Midian e pastoreando o rebanho dele. E foi ficando, né? Foi ficando e foram se passando os anos, né? E chegou a 40 anos. Então essa é a segunda fase da vida do Moisés. A primeira fase, 40 anos lá no palácio. A segunda fase, 40 anos, como um humilde pastor de ovelhas, né? Cuidando do rebanho do seu sogro, com aquela vida pacata. Diz que Moisés era um homem manso, né? Lá no Novo Testamento, eu acho que quem fala isso é o Estevão, diz que ele era o homem mais manso de toda a terra, né? Ele era um homem manso, né? E então ele era pacato, né? Eu acho que na verdade, o que aconteceu? Ele se tornou assim, porque antes ele brigou, né, várias vezes, ele era valentão, mas depois parece que ele foi se acalmando, foi talvez se sentindo humilhado, meio sem rumo, eu acho que talvez deprimido, não é? Porque ele estava longe de todo mundo, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, né? Ele achava que ele ia ser um líder de Israel. Então se coloca no lugar dele, né? Você não ficaria desanimado? Deixar toda aquela riqueza para depois ir, né, ser treinado em toda a ciência e tá lá trabalhando, fazendo um trabalho de pessoas sem qualificação, porque um pastor, né, é uma pessoa, é um trabalho que não é aquele trabalho honrado, né, como ser um oficial do faraó, né, como ser um soldado. É um dos serviços mais simples que tem. Então ele ficou e ele se tornou assim. E a partir do versículo 23 do capítulo 2, então fala que o faraó, aquele faraó que queria matar o Moisés morreu, né, decorrer os dias morreu, e o povo sempre clamando a Deus, né, por causa da escravidão no Egito. A escravidão continuou, o próximo faraó que assumiu o lugar, ele continuou escravizando o povo, e aí Deus então entendeu que estava na hora de responder a oração do povo, responder o clamor do povo. Então nisto, para Moisés, né, esse tempo foi 40 anos, como a gente vai ver depois. Para o povo de Israel, entre eles terem chegado, quando o Jacó chegou no Egito com sua família e, né, com José lá sustentando eles morando no Egito, até eles se tornarem escravos, né, eles se multiplicarem e se tornarem escravos, e acontecer isso que aconteceu com Moisés, né, até Moisés entrar aqui no capítulo 3,
No capítulo 3 é que começa então dizendo que ele apacentava os rebanhos de Jetro, o seu sogro, né? Aqui fala o outro nome do sogro dele, que é Jetro, né? E aí ele foi indo para oeste, né? Ele foi indo para o ocidente, ou seja, ele foi se aproximando cada vez mais do Mar Vermelho, né? E perto ali na direção se o Rio Jordão continuasse, né, seria mais ou menos naquela direção, né? E foi ali que ele teve o encontro com Deus, né? Que ele viu a sarça ardente, né? E teve o encontro com Deus. Então, já tinham se passado 40 anos dele fazendo isso, né? Sendo pastor, e que Deus falou com ele. Então, desde que Jacó entrou no Egito, até esse tempo em que Moisés falou com Deus, aí tem algumas controvérsias, né? Mas eu acredito que seja o mais razoável, seja a gente acreditar que se passaram 215 anos, mais ou menos, 215 anos. Mas por que diz então que eles ficaram 400 anos como escravos no Egito? Então, quando Deus declara isso para Abraão, Deus poderia estar querendo dizer, e eu acho que era provavelmente isso, que daquele momento que Deus falou com Abraão até que eles deixassem de ser escravos no Egito, eles ainda não eram escravos, o Isaac nem tinha nascido ainda, né? Ou tinha acabado de nascer, eu não sei quando ele falou, né? Mas foi nessa época, né? Então nem tinha, o povo de Israel nem existia ainda, né? Mas Deus já falou que eles iam ficar 400 anos como escravos no Egito. Mas esses 400 anos, que na verdade foram mais ou menos 430, então são contados desde quando Deus falou com Abraão. Então, de Abraão até Jacó entrar no Egito seria mais ou menos 215 anos, e depois que Jacó entrou no Egito até quando eles saíram do Egito, quando chegou o tempo deles saírem do Egito, quando Moisés já tinha 80 anos, então se passaram mais 215 anos. Então, somando os dois, daria 430. Então, esse tempo de escravidão não foi 400 anos de escravidão, mas foram dentro desses 400 anos é que eles ficaram como escravos. Então, a escravidão mesmo em si, ela deve ter durado mais ou menos uns 150 anos, porque o tempo que eles ficaram no Egito, no começo eles não eram escravos, né? Eles foram, pelo contrário, eles foram prosperando cada vez mais, depois é que começaram a ser escravos. Então, entre 100 e 150 anos mais ou menos que foi a escravidão de fato no Egito. Mas esse tempo de 430 anos está contando provavelmente desde que Abraão recebeu aquela profecia de Deus, né? Que o povo dele ia ser escravo no Egito e depois que eles iam voltar lá para a terra de Canaã e receber a terra de Canaã. Então vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar com esse pensamento aí sobre Moisés, né? Moisés tendo que fugir, tendo que sair, passou 40 anos como pastor de ovelhas, bem diferente da glória que ele tinha lá no Egito, mas a Bíblia fala que ele escolheu. Acho que é o Estevão também que fala isso no seu sermão, né, antes do Estevão ser apedrejado. Ele fala que ele escolheu isso, ele preferiu não, acho que é na Galeria da Fé, que é em Hebreus capítulo 11, que fala que ele preferiu a ser escravo no Egito, né, a se juntar aos seus irmãos, né, do que a glória de ser filho da filha de Faraó. Então ele escolheu isso, né? Ele preferiu isso, né? A vergonha, né, de se juntar ao povo que era escravo, do que ser filho da filha de Faraó. Mas isso, né, custou muito para ele, né? Então talvez você pense assim: quantos anos você tem hoje, né? Você já tem 80 anos de idade? Então pensa que Moisés, né, desde os 40 até os 80 anos, foi só quase assim um vazio na vida, uma vida que parecia não tinha sentido, não é? Uma vida que tinha tudo para ele ser uma pessoa depressiva, para ele ser uma pessoa amargurada, né? Talvez revoltado com Deus, né? Que Deus
mas não é isso que aconteceu, né? Ele ficou humildemente lá passando todo esse tempo no deserto. E algumas fases da nossa vida, né, isso no meio cristão, a gente costuma dizer assim, nós estamos passando por um deserto, né? Então a gente pensa nisto, né? 40 anos no deserto que Moisés ficou, e depois ele ia ficar mais 40 anos ainda passando com o povo de Israel, né? Mas aqueles primeiros 40 que ele ficou como pastor de ovelhas, eu acho que foram, se eu fosse Moisés, eu diria que foram meus piores anos da minha vida, né? E eu acho que também para ele deve ter sido isso, né? Uma era de incerteza. Então, quantos anos você tem? Você já tem 80 anos, né? Quantos anos faz que você está sofrendo, né? Que você está, né, às vezes passando por alguma dificuldade, por alguma provação, né? E se Deus quiser deixar você 40 anos nessa incerteza também, sofrendo, né, com essa incerteza. Então lembra do que aconteceu depois com Moisés, né? Moisés, ele é, na Bíblia, né, eu acho que ele é o segundo depois de Jesus, né? É claro, Jesus é Deus, né? Ele é o mais honrado, e a Bíblia praticamente foi escrita por causa de Jesus, né? Para contar a história de Jesus. Essa é a história dele, a história da redenção. Mas Jesus também era um homem, né? Um homem que foi profeta. Então, depois de Jesus, né, em segundo lugar, ficaria o Moisés, né, em honra. Tanto que hoje, né, os judeus honram Moisés, mas eles não honram Jesus, né? Porque para eles, para quem é judeu mesmo, né, da religião judaica, ele não crê que Jesus seja o Messias. Eles acham que ainda vem o Messias. Então é isso, vamos, né? Então levar tudo a Deus em oração, né? No sofrimento ou na alegria, seja no palácio, seja no deserto. O importante é que estejamos com Deus. Amém?